vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Lembrando o recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer sua orientação vocacional Pocket, adquirir o oráculo astrológico e também estar no curso de astrologia, é só você ver as informações aqui de baixo. E hoje a gente vai começar uma série nova aqui dentro do canal, que vai ser sempre na sexta-feira, no dia de Vênus. A gente vai falar sobre hábitos. Então eu vou trazer aqui para vocês hábitos. Para quê? Para que a gente possa estar na nova era, né? E também este playlist que vai ter é a homenagem ao nó do norte que vai entrar em Gêmeos, né? Pela astrologia ocidental aqui. Então o que acontece? Gêmeos é quando a gente tem que aprender as coisas novas, né? Para depois a gente levar isso para nossa rotina, que é a energia de Virgem. E aí a gente vai começar então a falar de uma coisa super importante de entender por que eu preciso ter novas rotinas. Porque as rotinas vão estar relacionadas principalmente com o alinhamento do seu corpo físico. A gente precisa estar em frequências. Para quê? Para que a gente possa compreender e estar principalmente no pulso, né, magnético que está ocorrendo. Uma coisa que é muito importante, gente, daqui para frente, que a gente tem que compreender, eu vou trazer sempre as minhas percepções, você tem o direito aí de concordar ou não, ou de complementar ou simplesmente de discordar, porque isso se chama o quê? Democracia, isso se chama liberdade. Que é, na minha percepção, é o seguinte, gente, na vida vai acontecer um monte de coisa, não tem como, né? Vai acontecer um monte de coisa. Tem coisa que eu não tenho controle, tem coisa que eu tenho controle, tem coisa que eu não tenho controle. E o que acontece? Eu sempre gosto de dizer que, assim, quantas doenças que a gente sempre tem que entender que é desequilíbrio. E a galera da nova era, que era de aquário, não existe doença. A gente pode até achar estranho, mas como não existe doença? Não existe doença. Porque, na verdade, a doença é um estado fora do estado natural da gente. Porque a gente está fora das leis. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, o que acontece? Ou a gente entra dentro de casa, entra dentro do porão e espera as coisas passarem, né? Que isso pode ser que aconteça ou não aconteça, não tem como a gente saber sobre isso. Ou simplesmente eu tô o quê? Eu estou alinhada, eu estou bem preparado comigo mesmo, meu corpo consegue processar, consegue se adaptar, então, ou seja, não tem por que eu temer, né? O processo de temer, o processo de ter medo já nos diz o quanto nós estamos, sem nossa essência. Todos vocês têm a essência. Uma coisa que é importante, todo mundo tem essência, né? Uma essência divina que pulsa aí dentro de vocês. O que acontece? Qual é a diferença? Tem gente que tem consciência dela e tem gente que não tem, né? Mas todo mundo tem. Então, quando eu tenho ciência, quando eu sou ciente da minha essência, eu falo, por que eu vou ter medo de algo que é muito inferior ao que eu sou, o sol? E eu sempre falo, tudo aquilo que chega no sol ou no fogo é o que? Purificado. Então, se a gente começar a ter, mas isso precisa ter o quê? Fé, um despertamento da fé. Então, esses novos hábitos, e eu vou passar aqui para vocês, hábitos que eu faço principalmente para ter conseguido sair de padrões, para principalmente trazer alegria, trazer a fé de novo, trazer a confiança. Então eu vou trazer hábitos que eu faço, então, experienciados por mim, e vou também trazer links, né, de outros canais que também podem assessorar e ajudar vocês. Então, ou seja, essa nova playlist é para, na verdade, motivar vocês e impulsionar vocês. E uma das coisas mais importantes que precisam ter daqui para frente, gente, e lembrando que a bandeira do Brasil era uma bandeira saturnina, eu já falei sobre isso, né? É um negócio chamado de disciplina. Não tem outra coisa. É chato. No começo é chato. Então, exemplo assim, eu faço 25 minutos de exercícios respiratórios. De manhã, bem focados. E depois, eu já tô agora trazendo esses 25 minutos para mais dois horários. Mas isso muda com a minha rotina, porque eu vou ter que abrir espaço. Então, eu vou ter que ter disciplina e abrir espaço. Né? Abrir espaço para quê? Para que a essência possa se manifestar e para que eu possa ter consciência dela. Então, o que acontece? Por que eu já estou abrindo espaço? Porque eu já estou percebendo e vendo os efeitos no meu corpo físico, o quanto é o que? Benéfico! Muito benéfico! E aí a gente começa a compreender muito mesmo, aí começa uma compreensão, a gente fala assim, nossa, gente, porque lá atrás eu não dei tanto significado para isso, né? Quando a gente às vezes vê mestres, vê yogas principalmente, fazendo coisas, eles falam, por que eles fazem isso? Por que eles têm esses hábitos?
Então eu vou trazer muitos hábitos aí de yogis, né? E que para vocês verem que a gente precisa se esforçar por isso, que disciplina e ter espaço para isso. Então muita coisa você vai ter que deixar para trás. Hábitos, gente, que na verdade te levam a ter mais uma vida finita do que uma vida infinita, né? Então, ou seja, o que é essa vida infinita? É você cada vez mais fazer esse religar, esse processo de ser um humano, que na nova era é isso, o humano divinizado, ou seja, o humano consciente da sua parte divina. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, uma coisa que eu sempre trouxe, né? E você falava assim, meu, por que eles fazem isso? Quando você começa, sério mesmo, você começa a falar, nossa, eu não tinha muita maturidade pra estar perto daquelas pessoas, né? Eu não tinha maturidade. E aí a gente às vezes fica com preconceitos, e lembrando que o nó do norte em Gêmeos que vai entrar, Gêmeos é uma energia mutável, mente aberta, cabeça aberta, né? Ou seja, quero aprender, curiosidade, faz com que a gente então ganhe este impulso, lembrando que o Brasil, ele tem Lua em Gêmeos, né? Também creio que tenha nó do norte em Gêmeos também. Então, ou seja, para que realmente a gente possa, bom, vamos fazer coisas novas, vamos fazer uma coisa diferente, vamos conhecer outras coisas. Na verdade, não é conhecer coisas novas, é na verdade coisas que já estão aí, mas que para nós não tínhamos antes valor. Então, não dávamos valor para determinadas coisas, hoje eu dou. Então, exemplo assim, no começo era muito cansativa, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos encardes, com relação à purificação, mas aí com o tempo eu fui sempre o quê? Não, isso eu quero ampliar mais, então no caso eu falo, respiração consciente é a coisa mais importante que existe, assim, é remédio. Só que é isso, como é que a gente vai falar sobre isso que é de graça, né? Como é que a gente vai falar isso para as pessoas que a respiração, ela, em muitos lugares, eu leio bastante também, ela elimina 80% de todos os desequilíbrios que temos. Claro, existem desequilíbrios que temos que são congênitos, né? Mas mesmo assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho tanta fé que eu acho que tudo pode ser curado. Tudo pode ser curado. Na minha percepção, tudo pode ser curado. Porque dentro do Carvalho a gente sabe sobre isso, tudo é um poder mental. Então, se você realmente transcende a tua mente, você cura tudo, você volta para o estágio original. E é esse estágio original que faz com que a gente entre o que numa nova era. Então, pra gente entrar numa nova era, é tudo novo, gente. Os modos, né? A forma das construções, tudo começa a ser novo. É claro que a gente está ainda nesse processo, nesse reboliço das quedas. Essas quedas precisam vir porque realmente essa humanidade já não dá mais, o jeito que a gente vive não dá mais, porque é de fato uma desconexão muito forte. Então, esses hábitos vêm para te redirecionar. Marcela, me explica um pouquinho melhor, não estou entendendo. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma terra aqui e tem uma planta que começou a nascer torto. Ela começou a nascer torta. Por alguma questão, nasceu torto. E a gente sabe que a coisa mais importante, e eu vou explicar isso pra vocês, junto com a astrologia, junto com outras ferramentas. Gente, é muito legal mesmo, é muito legal. Aproveitem essa playlist e aproveitem para vocês se inscreverem, ativar as notificações e compartilhar com as pessoas. Então, o aspecto mais importante que a gente tem é a nossa coluna vertebral, né? E na coluna vertebral, por quê? Porque sai todos, né, as radiações de todo o sistema nervoso, que faz com que exista o que? Braço mexendo para cá, minha cabeça pensando, todo mundo trabalhando aí dentro, né? E o que acontece? Esse tronco é a nossa coluna. Então ele sempre fala, a coluna precisa estar o quê? Alinhada, porque se não estiver alinhado, os chakras não estão alinhados também. E se os chakras não estiverem alinhados, eu tenho um problema de intestinal, eu tenho um problema daquilo, não sei do que, por falta de alinhamento. Então a gente está aqui trazendo a nova era e os hábitos, eu vou falar sobre geometria do corpo. Porque a gente não fala sobre isso, a gente acha que a geometria... Por isso que a gente fala, ai, mas geometria matemática é tão chato, né? Sim, pode ser, mas quando a gente entende que nós somos dados e códigos numéricos, e a gente tem que compreender que por conta de uma questão numérica geométrica eu tenho e desenvolvo uma doença por falta de alinhamento, e esse alinhamento que ativa a luz, e com a luz não se surge nada, aí eu começo a falar, nossa, então a geometria não é uma coisa tão chata assim. Por isso que eu falo, a gente não tem maturidade, principalmente as escolas não explicam nada disso. Para mim, na minha percepção, todas as escolas, as Waldorfs, né, a gente sabe da Waldorf, que é do Rudolf Steiner, mas a grande maioria, gente, das escolas precisam realmente, assim, tipo, jogar na lata do lixo, porque não serve pra porcaria nenhuma. Porque, assim, você não desenvolve o ser divino que tá dentro da pessoa. Não desenvolve, gente, desenvolve. Fala pra mim, você que tá aí. Eu que tô aqui, eu desenvolvi? Não desenvolve pra nada. Pode ser que a gente tínhamos, né, professores maravilhosos, mas, assim, pra quê?
Então, ou seja, a gente realmente precisa dar uma reformulada muito grande, uma sacudida muito grande, sabe? A gente precisa sacudir realmente para que a gente possa ver e, na verdade, resgatar valores aí que foram perdidos da própria humanidade. Então, o que acontece? Quando ela está crescendo torto, a gente precisa de endireitar. O que a gente faz para endireitar? A gente põe aqui sempre uma vareta, não é isso? A gente põe uma vareta e aí coloca, né? Então, o tronco está crescendo aqui, torto, e a gente coloca o quê? A gente coloca uma corda para ela vir. Esse processo de vir dói pra caramba, lógico que dói. Então, ou seja, por isso que eu falo, você tem que sair dessa zona de conforto que você acabou cristalizando no seu corpo, dissolver, então a gente tá falando aqui astrologicamente, eixo, água e terra, e fazer com que ele volte para o normal. É o normal. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas convivem com a doença e começam a achar que a doença ou a dor é uma coisa normal. E não! Claro que este processo vai levar você à dor. Depois, com o tempo, né, e com as práticas, você vai ver que a dor vai sair. Por quê? Porque você botou o negócio no eixo. Então, quando você põe o negócio no eixo, o que acontece? O que a energia faz? Ela flui mais fácil, porque quando não tá no eixo, ela empaca. E aí, empacando aquele órgão, já falei muito sobre isso, aquele órgão, aquele parte do meu corpo não funciona. E aí, a gente não consegue entender essa totalidade que os seres falam, essa integralidade. Precisa ser feito realmente. Então, você que quer realmente, não apenas, né, para essa vida, mas para a próxima, precisa fazer isso agora, tá? Então eu vou trazer essa playlist. Então vamos trazer aqui algumas questões que eu queria montar para vocês, só para a gente compreender como cada pessoa tem que estar no seu lugar. Cada ser humano, gente, nasceu com um limite aí, né, que a gente fala, e minha caneta tá acabando. Nasceu com um limite aí para brilhar, e tá acabando, né? Como a gente vai fazer? A gente dá um jeito, pintando o quadro, né? Então, o que acontece? Cada ser humano nasceu aí com um certo limite, né? E ele precisa brilhar dentro desse limite. Quando a gente brilha, lembra que eu falei purificação? A gente sai desses limites, né? Então, a gente se torna luz, né? Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. E, principalmente, quem tá no curso de astrologia, módulos 4 e 5 serão especificamente para falar sobre isso. E o que acontece? Cada um de nós, do nosso lado tem um monte de gente. E o que acontece, né? Cada pessoa, olha o solzinho aqui, cada pessoa como uma célula, gente. Isso aqui é que nem célula, é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Cada pessoa precisa o quê? Ter a sua luz própria. Então, cada célula nossa tem, a gente fala das mitocôndrias, tem a produção de ATP, né? Então, cada ser humano também tem que aprender a construir, desenvolver luz própria. E eu já venho falando sobre isso aqui, sobre astrologia. Então, eu tenho que desenvolver luz própria, né? Então, o que é desenvolver essa luz própria? É eu imitar o sol, é eu ser um sol na face da terra. E o que acontece? Quando a gente faz isso, né? Aí a gente começa a viver num negócio que vai estar relacionado com a nova era, que é Aquário, igualdade. O que é igualdade? Vamos trazer aqui o eixo Aquário. Gente, para falar de hábito, olha aqui, olha como é diferente. Para eu falar de hábito, eu tenho que explicar um pouquinho para a gente entender por que os hábitos são tão bons. Ó, Aquário e Leão. Leão é o Sol, certo? E aqui a gente tem o que? Saturno. Então, o que acontece? Leão é o pessoal, o Aquário é o coletivo. O que acontece? Eu preciso desenvolver a minha luz. Eu preciso desenvolver a minha luz. Então, cada um de nós precisa desenvolver a luz, porque quando cada um de nós ter o poder pessoal, todos são iguais. Por isso que a gente vê essas desigualdades. Por que a gente vê? Porque uns têm um poder pessoal, os outros não têm. Uns não querem ter luz própria, gente. Aí fica pegando a luz do outro. Não, gente. Aí uns têm bastante luz própria e ofusca a luz do outro. Não. A gente só vai conseguir realmente viver na era de Aquário no coletivo quando todo mundo for luz. Quando todo mundo... Porque o que eu vou enxergar fora? Luz. Todo mundo brilhando. Olha que coisa. Então, esse processo dos hábitos são muito importantes para isso, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e a gente tem que se encaixar. Todo mundo precisa se encaixar, gente, para achar o quê? A sua própria luz. Então, tem lugares que a gente brilha mais, não é isso? Tem lugares que a gente brilha menos. Não é isso na vida? Então, o que acontece? Eu preciso me encaixar. Para quê? Para eu estar na minha potencialidade, na minha expansão. Tem até a astrocartografia ajuda isso também a gente, né? E a gente vai lembrar, então, do quebra-cabeça. Minha caneta já acabou. Então, do quebra-cabeça. E para o quê? Para que a gente possa formar isso um igual, cada um precisa estar no seu devido lugar. Achar o seu devido lugar.
Por isso que eu falo de você tem que encontrar a sua luz, aonde você brilha, né? Aonde te traz esse quentinho, a sua luz própria. E aqui, né? Aqui, gente, é um desenho, não sou muito bom de desenho não, né? Assim, fisicamente falando, pode ser que o meu espírito seja e eu não aceite essa manifestação. Eu preciso estar mais molinha para estar essa manifestação. Aqui é uma árvore da vida, então, ou seja, aqui, gente, esses 3 pontinhos é que continua, tá? Continua, continua e continua, né? Mesma coisa aqui do quebra-cabeça. Então, o que acontece? Quando a gente se encontra, a gente forma esses elos, né? Que eu falei de luz. E a gente começa viver realmente o simbolismo da árvore da vida. Eu vou falar também mais sobre isso. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai realmente começar a compreender que nós todos, né? Mas é isso, eu preciso primeiro achar minha luz. Porque se eu não sei a minha luz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a luz do outro, eu vou querer abaixar a luz do outro, aí não vai dar certo, não vai dar certo. Então, daqui pra frente, muito da luz de vocês, tô fazendo muitos áudios muito legais, muito bacanas, lá no WhatsApp também, se você quiser entrar, só você entrar aqui nas descrições. Eu falei exatamente sobre isso. Então, exemplo assim, vamos imaginar que você é uma criança, e a criança, gente, é luz própria. Ela ainda não tem... Por que ela é luz própria? Porque ainda não tem definição de Saturno, né? Os karmas, a família, né? Esse eixo aí, Câncer e Capricórnio. E aí ela coloca na cabeça dela que eu vou subir o armário. Por quê? Porque ela é luz própria, ela é curiosa, ela tem força de vontade, ela vai. O que acontece? A família, ela vai fazer o quê? Não pode, menino, imagina! Então ele tinha aquela força propulsora de subir, a mãe foi lá e castrou. Claro, né, gente? Uma criança podia subir e cair, lógico, mas assim, a forma como a gente tá castrando as crianças, a mãe podia chegar e falar assim, ó, ai, de vez castrar, direciona ela. Ela é o leito, gente, direciona pra não cortar esse sentido. Porque quantas vezes a gente fala assim, você é um Deus, você sente que você é um Deus? Não. Então, porque se cortou isso, aí precisa fazer essa reconexão. Então, de vez falar, não pode, você vai cair, não sei o quê, para com isso, é feio o que você faz. Você direcionar, ó, filho, aqui pode. Aí, sei lá, põe a criança pra subir na árvore, uma árvore pequena, mas você estimula e não bloqueia essa luz dela, essa energia, essa força de vontade, né? Isso é uma coisa bem importante. E a gente tem que lembrar que a gente tem um sol central, que é a unidade, né? Que é a verdadeira unidade, e nós somos parte dessa unidade e ela pulsa numa frequência, né? Então o coração dela pulsou. E para que a gente possa receber essa energia, a gente tem que estar alinhado. Então a gente tem que estar alinhado, né? E tá recebendo essa pulsação. Recebendo essa pulsação. Então muitas vezes as pessoas falam, nossa, por que aquele lá tá tão legal, tá tão feliz, ele tá tão em paz e eu não? Porque ele tá alinhado. Ele tá alinhado. E aí quando tá alinhado com o sol central, o que acontece? Eu recebo da fonte, E aí quando eu tô desalinhado, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo por conta da questão. Então, se ele tá pulsando, se ele pede pra gente pulsar, sei lá, 100 Hz, tá? Tô dando um exemplo aqui, 100 Hz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparado para receber os 100 Hz. Não é isso? Eu tenho que estar preparado para receber esses 100 Hz. Então, ou seja, o meu corpo ele tem que estar o quê? Apto a receber isso. Para quê? Para que eu possa compreender e estar também, não só a serviço dessa divindade, né? Desse Deus, né? Que é a unidade, né? Dessa força motriz. Vocês podem chamar o que vocês quiserem, força motriz, energia, Shakti, prana, o que for. Então, muitas vezes, o prana, no caso, eu vou falar muito sobre isso, a pessoa pode respirar, mas não entra, né? E a pessoa se sente sempre desgastada. Por quê? Porque precisa fazer um processo de purificação, que os hábitos ajudam muito. Então, na próxima sexta, a gente começa, então, falando dos nossos hábitos, e eu vou trazer todos os hábitos que eu faço e também hábitos que eu estudo e como a gente pode conseguir colocar isso na nossa vida e os resultados que isso traz. Então, eu vou trazer muita coisa e pode ser que você fale como vai ser desafiador pra mim, mas façam que vocês vão ver o resultado. É claro, tem o seu tempo, né? Virgem, gente, rotina. Tem o seu tempo, mas vocês vão sentir na pele, vocês vão ver o quanto é gratificante cuidar da gente mente, né? E simplesmente fazer com que a gente esteja mais... Eu espero vocês todas as sextas-feiras com a playlist do Nó do Norte em Gêmeos, para que a gente possa desaprender e aprender realmente como a gente pode estar mais alinhado. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz. E até mais! Tchau, tchau!